Olá! Quer saber o que é um tipo de problema chato para se resolver? É um problema que envolve muitas regrinhas de contabilidade, limites mínimo e máximo de um cálculo envolvendo porcentagem, taxas de comissão diferenciadas. Esse tipo de problema ele não é difícil de resolver, mas ele é chato de entender. Nesse vídeo eu vou te mostrar a técnica que eu uso para resolver problemas assim. Eu queria te pedir também para já dar um like nesse vídeo, assim o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e vai indicá-lo para outros alunos. Hoje ainda, mais no final da tarde, eu vou publicar um segundo vídeo trazendo um resumão sobre estruturas de decisão, uma relação de tudo que a gente já viu, estruturas de decisão simples, estruturas de decisão if-else aninhadas, if aninhados, que é o famoso Hadouken, e a solução para o Hadouken. Vamos iniciar pela leitura do problema e só pela leitura você já vai entender a dificuldade desse tipo de problema. Olha só, uma empresa possui vendedores que comercializam seus produtos. Escrever um programa que leia ou atribua o salário fixo do funcionário, que aqui a gente vai setar em 3.000, o valor total das vendas efetuadas em um mês. São fornecidos também dois limites que, se alcançados, resultam em uma comissão. O limite 1 é de R$ 100.000 e o limite 2 de R$ 200.000. E aí que tem as regrinhas. Se as vendas ficam acima do limite 1 e abaixo do limite 2, então a comissão é de 0,25% sobre o total da venda menos o limite 1. Então a gente já percebe por esse texto que a gente já tem que parar e pensar o que está escrito aqui para poder codificar. Olha só a segunda regra. Se a venda for maior ou igual ao limite 2 e a comissão é de 0,25 sobre o limite 2 menos o limite 1, acrescido de mais 0,3% sobre o total da venda menos o limite 2. E aí a gente começa a ficar confuso, ou seja, a gente tem que destrinchar essa frase, esse texto, para poder conseguir construir a solução do problema. Bom, aqui eu coloco dois exemplos, né? Se vendeu 150 mil, então o salário total será de valor fixo, 3.000, que é dado no problema, mais 0,25 sobre 50.000, que é a diferença entre o total da venda menos o limite 1. E no exemplo 2, é a segunda situação, onde se vendeu 300 mil, o salário total será de o fixo de 3.000, mais 0,25 sobre limite 2 menos limite 1, mais 0,3 sobre total da venda menos limite 2. Então, esses exemplos vão ajudar a gente a construir a solução do problema. Vamos lá então para a proposta de solução. Olha só, eu já criei aqui uma função converte porcentagem que recebe aqui as porcentagens fornecidas pelo problema, que são 0,25 e 0,3, e ele faz a conversão e devolve essa porcentagem em número para a gente. Então eu vou utilizar essa função aqui dentro da função add comissão. Tá? Mas vamos lá para os dados principais do programa. Eu criei aqui na minha função intMain todas as variáveis necessárias para resolver o problema. Então está aqui, olha, salário fixo 3.000, total de vendas, eu já estou simulando aqui um total de vendas de 300 mil, que bate aqui com o segundo exemplo. Tenho também aqui limite 1 de 100 mil, limite 2 de 200 mil, que são fornecidos aqui pelo problema, olha, limite 1 e limite 2. E comissão 1 e comissão 2, 0,25, 0,30. Esses valores aqui estão em porcentagem, né? Por isso a necessidade dessa função para converter para número. E estão aqui descritos as comissões. Está aqui, ó, 0,25 e 0,3. Esclarecido então aqui as nossas variáveis e funções do nosso código, vamos iniciar aqui por esse printf, que vai imprimir aqui o salário final já do nosso vendedor. Esse printf, ele chama aqui a função adiciona comissão, enviando todas essas variáveis, que são salário fixo no valor de 3.000, total de vendas no valor de 300 mil, limite 1, 100 mil, limite 2, 200 mil, comissão 1, 0,25 e comissão 2, 0,30. Esses valores são enviados para a nossa função adiciona comissão. Então eu tenho lá 3.000, 300 mil, 100 mil, 200 mil, 0,25 e 0,30. E aqui agora eu tenho então a estrutura da solução desse exercício. Como é que eu resolvi esse exercício? Olha só, eu dou uma analisada aqui na primeira
característica do problema. Ele diz o seguinte: se as vendas ficam acima do limite 1 e abaixo do limite 2, então eu pego, já faço uma pausa e começo a codificar essa solução no meu código. Então eu coloquei aqui, olha, total de vendas acima de limite 1. E olha só que eu coloco aqui, numa estrutura if aninhada, total de vendas abaixo de limite 2. E o segundo esquema de venda trata disso aqui. Total de vendas maior ou igual a limite 2, que é o que está escrito aqui. Se a venda for maior ou igual ao limite 2, aí eu caminho com uma segunda solução. E aí, o que vai acontecer? Suponha que esse vendedor ele não está entre o limite 1 e nem o limite 2, e ele também não está acima do limite 2. Ou seja, o total de vendas dele, digamos que tenha sido de 50 mil. Então ele não vai receber comissão. Então o que vai acontecer com esse código? Eu vou retornar o próprio salário fixo enviado. Tá? Então olha só, eu estou enviando aqui 3 mil. Se ele não entrar nesse if aninhado e se ele não entrar nesse if, ele vai retornar, a função retorna para mim o próprio salário fixo de 3 mil. Tá bom? Bom, vamos caminhar então agora para a solução dos ifs. Né? Primeiro, eu atribuo a própria variável salário fixo ela mesma, porque o salário desse funcionário ele vai ser acrescido de algo. Então eu já faço com que esse salário receba o próprio salário mais a primeira comissão. E essa primeira comissão, o que significa? Vamos dar uma lida aqui, olha. Se as vendas ficam acima do limite 1 e abaixo do limite 2, já resolvemos isso. Então, a comissão é de 0,25 sobre o total da venda menos o limite 1. Foi o que eu escrevi aqui, olha. A comissão é de total da venda menos o limite 1 vezes a comissão 1. A comissão 1 é de 0,25. Está entrando aqui 0,25. Eu estou convertendo isso em número e estou multiplicando por esse valor e adicionando ao salário fixo. Então a gente resolve essa primeira requisição do nosso problema. E na segunda requisição do problema, que diz o seguinte: se a venda for maior ou igual ao limite 2, aí vamos construir a solução. Vamos lá. Faço a mesma coisa, salário fixo recebe o próprio salário fixo como base, mais o quê? Vamos dar uma lida aqui. Se a venda for maior ou igual ao limite 2, então a comissão vai ser de 0,25 sobre limite 2 menos limite 1. Vamos anotar isso aqui então. Limite 2 menos limite 1 multiplicado por 0,25. Vamos ver então qual é a solução. Limite 2 menos limite 1 multiplicado por comissão, na verdade aqui é comissão 1, tá? E não comissão 2. E ela deve ser também acrescida de mais 0,3, que é a comissão 2, sobre o total da venda menos o limite 2. Então vamos escrever isso aqui em código, acrescida mais total da venda menos limite 2. Está aqui então, total da venda menos limite 2, vezes 0,3%. Tá? Gente, é isso aí. Terminamos o código. Agora é só testar. Vamos analisar a execução desse código. Eu já tomei o cuidado aqui de alterar de 2 para 1. E vamos fazer o seguinte. Vamos fazer essa análise aqui. Se o total de vendas estiver acima de 200 mil, no caso aqui 300 mil, o que vai acontecer? Ele vai executar esse if. E vamos analisar os dados enviados então. Salário fixo, 3 mil. Limite 2 menos limite 1 me dá 100 mil. A porcentagem a comissão 1 já convertida em número vai me dar 0,025. Total de vendas menos limite 2 também vai me dar 100 mil. E a comissão 2 já convertida, 0,03. Multiplicando 100 mil por isso, me dá 300. Multiplicando 100 mil por isso, me dá 250. Somando os 3 mil mais 250 mais 300, vai dar então um total, um salário final de 3.550. Vamos rodar o código para confirmar o valor. Está lá, 3.550. Vamos fazer uma alteração aqui agora. Vamos colocar aqui 150 mil, que é um total de venda que vai ficar entre o limite 1 e o limite 2. Nesse caso, o que vai acontecer se for 150 mil? Total de vendas menos limite 1, 150 mil menos 100 mil, vai me dar 50 mil.
A porcentagem, ou seja, a comissão 1 convertida em número, vai dar 0,025, que quando multiplicado por 50 mil, vai resultar no valor de 125. Somando 125 com 3 mil, o salário final desse funcionário, então, vai ser retornado em 3.125. Vamos rodar? Tá lá, 3.125. E agora vamos fazer um último teste, colocando aqui o salário do funcionário em 50 mil. Ou seja, ele não vai entrar nesse tipo de comissão e nem nesse tipo de comissão. Ou seja, vai entrar 3 mil e vai sair 3 mil. Vamos compilar, rodar, tá lá, 3 mil reais, tá bom? Bom, então a gente encerra mais um exercício. Se você ficou com alguma dúvida, como de praxe, já escreve aí nos comentários que eu tento te ajudar.